Em Isaías, capítulo de número 53, vai dizer que Jesus, ele não tinha aparência e nem formosura, e olhando para ele, não havia nada que agradasse. Será que esse texto está querendo dizer que Jesus não era bonito? Que Jesus era feio? Que era ruim de olhar para ele? Será que esse texto está dizendo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não tinha uma beleza natural? Para entender melhor esse texto, precisamos aprofundar no contexto e estudar duas palavras. O que significa a palavra aparência no hebraico, que é no Antigo Testamento, e também a palavra formosura. Mas antes de aprofundarmos nesse assunto, roda a vinheta. Para quem não me conhece, eu me chamo Edson, sou um dos líderes da Igreja Assembleia de Deus e palestrante do método Como Crescer a Sua Igreja em 90 Dias, e especialista também em teologia simples. Nesse canal, de segunda a sexta-feira, você aprende mais da palavra de Deus, palavras, talvez com textos que você não entendia, qual época foi escrita. Aqui você entende de forma simples e objetiva, para que amanhã ou depois, quando alguém perguntar para você sobre determinado assunto bíblico, você não passe vergonha e responda de bate-pronto, para que você também aprenda mais sobre a teologia e consiga pregar na sua igreja, conversar com pessoas que não entendem nada, porque essa é a missão, fazer com que você também se torne um especialista na teologia simples. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, deixe o seu like e ative o sininho. Porque, como eu disse, toda segunda a sexta-feira tem conteúdo novo para você aqui. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. O contexto que eu quero ler hoje está escrito em Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 2 ao 3, que diz assim: porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhando, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Todos sabem que Jesus foi rejeitado pelos fariseus, pelos judeus na época. E aqui o texto é bem claro quando vai dizer que ele foi o mais rejeitado e desprezado entre os homens. Mas eu acredito que a rejeição de Jesus veio por conta da sua aparência, veio por conta da falta de glamour, da falta de formosura que o texto explica que ele tem. Mas para entendermos melhor se Jesus realmente não tinha um rosto bonito, não era uma pessoa atraente, né, vamos dizer assim, que ele realmente não era um homem bonito, como foi Saul, como foi aí Absalão, entre outros que a Bíblia diz, nós precisamos entender duas palavras. E é sobre essas duas palavras que nós vamos estudar hoje. Então pega aí o papel e a caneta. A primeira palavra é aparência. E a palavra aparência, ela vem do hebraico, como eu disse, no Antigo Testamento. A maioria dos textos estão escritas no Antigo Testamento. E a palavra aparência no hebraico, ela é lida como toar. É assim que ela é dita. E o significado dessa palavra é postura, presença, aparência que impõe respeito. O que Isaías está querendo dizer, então, com essa palavra aparência? Ele está querendo dizer que Jesus, ele não era uma pessoa que chamava atenção. Ele não era uma pessoa que tinha uma presença, que você olhava para ela e falava, nossa, que boniteza, né? Que elegância, que coisa atraente. Jesus não era aquela pessoa que parava tudo quando passava. Não. Ele passava e ninguém observava ele, ninguém notava ele. Isaías está dizendo que Jesus era uma pessoa feia? Não. Nessa palavra, aparência, ele está dizendo que Jesus era uma pessoa que não chamava atenção, que não tinha uma elegância. Mas e a palavra formosura? O que significa essa palavra? No hebraico, ela é lida como hadar, que significa majestade, glória visível e nobreza. Então, entendendo essas duas palavras, nós já conseguimos entender que Jesus, ele não era uma pessoa que carregava uma majestade, uma gloriosa aparência. Então, entendendo essas duas palavras, entendemos que Jesus, ele não carregava uma aparência majestosa, uma aparência gloriosa. Não que Jesus era feio, mas ele não tinha um estilo de rei, ele não tinha uma forma de rei, uma postura de rei. Ele não tinha a aparência de alguém que poderia salvar a humanidade. E esse era o propósito de Deus, com certeza.
Porque se Jesus tivesse uma postura, uma elegância, uma forma de rei, provavelmente ele não teria morrido. Ele não teria se entregado por nós. Então, isso com certeza foi uma ideia de Deus. Talvez se fosse nos dias atuais, eu e você também olharíamos para Jesus e falaria que ele era um louco, que ele era um herege. Nós não acreditaríamos em Jesus devido à sua aparência, a forma de se vestir, a forma que ele andava. Ele era um homem muito simples, vamos dizer assim. Ele era um homem comum, como qualquer outro. Por isso que quando Jesus ele prega dentro da sua cidade, onde ele nasceu, quando ele começa a pregar, o pessoal começa a olhar para ele e fala, ué, isso aí não é o filho de José? Não é o filho de Maria? Como ele está querendo falar agora que ele é o Messias? Ninguém acreditava, era impossível de acreditar. E eu afirmo, por que ele morreu? Por que as pessoas não acreditaram nele? Porque ele não parecia ser aquilo que ele dizia que ele era. E realmente ele era. Realmente ele é, porque ele está vivo. E hoje ele reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus por isso. Então Isaías disse que Jesus era feio? Não. O que Isaías disse era que Jesus não tinha uma aparência gloriosa, ele não tinha uma aparência de majestade, ele não tinha uma glória visível. Ele não diz que Jesus era ou tinha um rosto de uma pessoa feia. Ele apenas diz que Jesus não parecia ser um rei, não parecia ser o Messias que iria salvar a todos. Então, se alguém perguntar para você se Jesus tinha um rosto feio, se ele não era uma pessoa bonita, você vai falar, olha, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele não tinha uma aparência de rei, que ele não parecia ser alguém que iria salvar a humanidade, que ele não se vestia, que ele não tinha uma postura, uma forma, né, uma linhagem. Todo mundo olhava para ele e dizia que ele era alguém comum, alguém como todos, que não parecia ser alguém que teria todo esse poder, apesar dele fazer os milagres, apesar dele curar enfermos, ele ressuscitar mortos. Quando as pessoas olhavam, não acreditavam, não tinham uma noção de quem ele era por dentro. Então as pessoas julgavam Jesus pela sua aparência externa, por aquilo que ele parecia. Mas Jesus, ele fez isso de propósito. Ele nasceu nesse corpo, ele nasceu numa família pobre, porque a missão dele era pregar o evangelho às pessoas que precisavam, às pessoas que eram carentes, pessoas que ninguém dava nada, e ele, como rei desse tipo de pessoa, assim como nós, que ninguém dá nada, ele tinha que parecer conosco. E essa foi a missão e o maior propósito de Jesus, salvar aqueles que ninguém acreditava. É por isso que ele diz, né, aqueles que não são, aqueles que, aleluia, parecem loucos, né, aquilo que confundia todo mundo e todos. Por isso que quando Pedro começa a pregar, né, o povo ali começa a falar em línguas, eles olham para os galileus e falam, isso aí tá todo mundo bêbado, tá todo mundo louco. Ninguém acreditava nos discípulos e em Jesus. E Jesus, ele escolhe pessoas assim como ele era. Escolhe pescadores, escolhe ali também publicanos, escolhe ex-prostituta, um povo ali renegado, um povo que ninguém acreditava. E ele transforma esse povo em grandes pregadores, missionários. E é por isso que eu amo Jesus. Então, se tem uma coisa que o Evangelho nos ensina, é que não importa aquilo que as pessoas dizem quem você é, mas sim aquilo que você é realmente por dentro, aquilo que Deus enxerga em você. E eu estou muito feliz porque você chegou até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que agora você aprendeu o verdadeiro significado da palavra aparência e formosura. O texto não diz que ele era feio, o texto também não diz que ele tinha um rosto bonito. Diz que ele não parecia ser aquilo que as pessoas esperavam que ele fosse. Amém? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Compartilha com alguém que não sabe sobre isso, alguém que precisa aprender, como você entende aqui nesse canal, é para aprendizado, é ensino para você se tornar um especialista. Então, compartilhe com alguém para que todos fiquem por dentro desse assunto que é extremamente importante. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Até a próxima aula.